companheiros e companheiras. Eu sou João Vicente Augusto Neves, sou advogado eleitoralista desde 2008. A matéria de estudo e de trabalho a qual me dedico ao longo desses 14 anos é o direito eleitoral. Eu queria, antes de iniciar minha explanação, agradecer ao convite da Fundação Perseu Abramo, especialmente a diretoria de formação, por dar essa condição, essa oportunidade de conversar com os militantes do PT que vão agora, como o próprio nome do curso diz, entrar numa batalha eleitoral. O tema que eu selecionei para conversar com vocês trata-se de uma das ações eleitorais que, como o nome do curso diz, como se trata de uma batalha eleitoral, nós temos que nos defender, mas nós também precisamos atacar e denunciar irregularidades dos adversários. Devo dizer a nosso crédito que, recentemente, conseguimos vencer uma das batalhas dessa guerra, que foi anular a transferência do juiz Sérgio Moro para São Paulo. Ele pretendia disputar a eleição por São Paulo e nós conseguimos impugnar a transferência do seu domicílio eleitoral, pois ele não conseguiu comprovar que mantinha vínculos com a cidade de São Paulo de qualquer espécie, entendendo que, para o direito eleitoral, o conceito de domicílio é muito amplo, é muito mais amplo do que para o direito civil. Então, ele não conseguiu comprovar que tivesse vínculos afetivos, vínculos emocionais, vínculos de parentesco, comercial, ou mesmo vínculo profissional com São Paulo. De modo que o TRE de São Paulo saiu na mídia, indeferiu a transferência do seu domicílio eleitoral para São Paulo. Avançando para o nosso tema, então, eu queria tratar da chamada ação de impugnação do registro de candidatura. Eu sei que o professor Marcelo Andrade já deu uma aula aqui, uma aula com o brilhantismo que lhe é peculiar, falando das ações eleitorais de direito de resposta, as ações, as representações por irregularidades na propaganda eleitoral, a ação por abuso de poder econômico, e eu vou tratar aqui de uma ação que é muitas vezes a ação de saída da disputa eleitoral. Então, ela se chama ação de impugnação ao registro de candidatura. Então, vamos começar a tratar as condições de elegibilidade. Na verdade, quem pretende ser candidato precisa, por um lado, ostentar as condições de elegibilidade. Essas condições de elegibilidade são de índole constitucional, estão na Constituição, previstas no artigo 14 da Constituição Federal, no parágrafo 3º, e são elas: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, que foi o que será o que o juiz Sérgio Moro não conseguirá comprovar, porque não tinha domicílio na circunscrição em São Paulo, por onde ele pretendia disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados ou no Senado, a filiação partidária e a idade mínima a depender do cargo que a pessoa vai disputar. Então, para presidente da República, vice-presidente e senador, a idade mínima é de 35 anos, para governador, de 30 anos, para deputado federal e estadual, a idade é de 21 anos. Então, uma das observações, essa idade, é importante frisar,
que a jurisprudência já entende, os tribunais entendem, que essa idade ela deverá ser aferida no momento da posse. Então, a pessoa tem que ter a idade mínima no momento da posse. Então, veja bem, os nossos adversários, os adversários que fizerem o registro de candidatura, nós temos que observar, primeiro, se eles ostentam as condições de elegibilidade. Por outro lado, nós temos a Lei 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, que foi alterada pela Lei 135 de 2010, que ficou conhecida como a Lei da Ficha Limpa. Então, se por um lado você tem que ter as condições constitucionais de elegibilidade, por outro lado, o candidato não pode incorrer em nenhuma cláusula de inelegibilidade. As cláusulas de inelegibilidade são previstas na lei complementar, então elas são, como gosta-se de dizer no jurídico, que são infraconstitucionais. São várias as causas de inelegibilidade. Por exemplo, o secretário ou o ministro de Estado que não tenha se afastado do cargo nos 6 meses que antecedem o pleito. No caso, deveriam ter se afastado esse ano, no dia 2 de abril. São inelegíveis também quem não se afastou do cargo sindical ou cargo em órgão de classe até o dia 2 de junho, que são os 4 meses que antecedem o pleito. Para além dessas causas de inelegibilidade, existem as causas que a lei da ficha limpa trouxe. Então, nós temos que incorrer, por exemplo, o prefeito que quer ser candidato a deputado, ou o prefeito que se afastou e quer ser candidato a senador ou a governador. Esse prefeito não pode, por exemplo, ter contas rejeitadas pela Câmara. Então, o adversário que tenha contas rejeitadas pela Câmara, é importante que se faça o levantamento de quais são as contas, quando foram votadas essas contas, quando foram rejeitadas essas contas. Porque isso o torna inelegível por 8 anos, desde a desaprovação das contas. Mas, assim, eu vou exemplificar aqui, porque vai até a linha M, até a linha P, A, B, C, D, vai até o P, as causas de inelegibilidade. Mas eu destaquei 3 causas aqui que são bastante enigmáticas, são bastante interessantes para o nosso estudo. A linha B diz que os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do DF e das câmaras municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto dos incisos 1º e 2º do artigo 55 da Constituição Federal ou dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das constituições estaduais, leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos, e nos 8 anos subsequentes à legislatura. A linha K diz o seguinte, veja, está inelegível o parlamentar que perdeu o mandato por falta de decoro. Se for cassado por falta de decoro, causa de inelegibilidade nos 8 anos subsequentes à cassação. Até o fim do mandato pelo qual se elegeu, então, se ele foi vereador eleito em 2020, ele estaria inelegível até o fim desse mandato, que seria 2024, e a partir daí mais 8 anos depois do fim do mandato para o qual ele foi eleito. Então, ele estaria inelegível até 2032, se houvesse perdido o mandato. Mas a linha K diz o seguinte, que não é só quem perdeu o mandato, mas também quem renunciou depois de apresentada a petição que poderia redundar num processo que levaria à cassação do mandato. Então, percebam, basta que tenha sido proposto um
processo disciplinar que tivesse a possibilidade de cassar o mandato, se o parlamentar renunciar, ele estaria inelegível. É o caso, tem um caso recente aqui em São Paulo, de um deputado que vazou uma conversa dele de WhatsApp, de um grupo de WhatsApp, e esse parlamentar foi submetido ao processo de comissão de ética, e além do processo de comissão de ética, foi aprovado no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e foi submetido ao plenário, ou seja, foi aberto o processo de cassação do mandato dele. De sorte que a renúncia dele para tentar escapar da inelegibilidade talvez não tenha nenhuma, muito provavelmente, não terá nenhuma eficácia para o fim que ele espera, que era fugir da inelegibilidade. Então, mesmo tendo renunciado, esse deputado ele está inelegível para todos os fins. Um outro exemplo que eu destaquei é a linha Q, que diz que os magistrados, ou seja, os juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, ou seja, ele é expulso do órgão dele, ele foi aposentado, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração para fugir do julgamento de processo disciplinar. Estão inelegíveis. É o caso de um certo promotor do Paraná, promotor federal, que foi pego, que descobriram uma série de mensagens dele e de toda uma operação com o juiz. Foi aberto processo disciplinar contra esse membro do Ministério Público, e ele pediu exoneração na pendência do julgamento desse processo disciplinar. Esse promotor, provavelmente, e aí os colegas, os militantes do Paraná, têm que ficar esperto, que muito provavelmente esse promotor esteja inelegível. O entendimento do TSE é de que, muito provavelmente, ele esteja inelegível. Agora, também existem coisas que causam inelegibilidade, que é a famosa desincompatibilização. A pessoa que não se desincompatibilizou no tempo em que a lei manda de determinados cargos e de determinadas atividades. Para ter uma ideia, a lei prevê várias situações, mas ela não prevê todas. Várias situações foram construídas jurisprudencialmente. Ou, muitas vezes, o cargo que a pessoa ocupa não tem o mesmo nome que está na lei. Então, você tem municípios menores em que não se chama secretário. O secretário chama diretor. Mas, quando você olha a descrição do cargo, as atribuições e as funções que a pessoa que está naquele cargo exerce, você vê que existe uma similitude ao cargo de secretário previsto na lei. Então, essa pessoa também tem que desincompatibilizar no prazo em que a lei determina. O TSE, o setor de jurisprudência do TSE, ele presta um serviço muito relevante, que ele elenca no site do TSE, no www.tse.jus.br/eleições/desincompatibilização, ele traz uma série de situações que a pessoa poderia, deveria ou não se afastar. Então, pode ser uma fonte de pesquisa de quem esteja em dúvida se precisava determinado adversário ter se desincompatibilizado ou não, pode verificar nessa tabela que lá tem várias situações. As mais comuns, com certeza, tem ali. Agora, é preciso que as pessoas, especialmente quem mora em municípios menores, que a fiscalização é mais fácil, os órgãos estão mais próximos do povo para a fiscalização, é que essa desincompatibilização,
ela tem que ser de fato. Ou seja, o secretário de Educação do município A, ele tem que se desincompatibilizar e ele não pode estar lá no dia seguinte dando ordem, mandando, comandando, planejando as ações da secretaria. Não pode ter mais uma relação de subordinação das pessoas da secretaria para com essa pessoa que se desincompatibilizou. A desincompatibilização, de fato, é mais importante do que a de direito. Porque pode haver a situação, existirem situações em que um determinado secretário ou determinado ministro não tenha se desincompatibilizado legalmente, não tenha feito o requerimento ao prazo para se desincompatibilizar, mas que estava de férias. Então, naquele momento, de fato e de direito, ele não estava exercendo suas atividades. Então, se ele faltou, se ele não compareceu, se ele não exerceu nenhum cargo de comando, se ele não assinou nenhum documento, ele conseguiu comprovar que estava afastado de fato, também considera-se desincompatibilizada essa pessoa. Dito essas situações que estão lá na Lei 6490 de inelegibilidades, que estão no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, as condições de elegibilidade. Então, vamos dizer lá que no município chegou-se, descobriu que o secretário não se desincompatibilizou, ou o presidente da Câmara teve contas rejeitadas. Sobre contas rejeitadas, é importante destacar o seguinte. O Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Então, quando o julgamento das contas do chefe do Executivo é feito pelo Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Então, o Tribunal de Contas, ele emite um parecer opinativo e a Câmara, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Distrital, ou o Congresso Nacional, eles aprovam ou não o parecer do Tribunal de Contas. Só que para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, é preciso ser uma decisão fundamentada e que conte com quórum qualificado de 2/3 da Casa Legislativa, da respectiva Casa Legislativa. Então, não é qualquer maioria que pode rejeitar o parecer do Tribunal de Contas em relação às contas do chefe do Executivo. Agora, para os demais ordenadores de despesa, secretário, presidente de autarquia e o presidente da Câmara, o presidente do Legislativo, o órgão julgador das contas é o próprio Tribunal de Contas. Então, se o Tribunal de Contas rejeita as contas do presidente da Câmara, ele está inelegível. Ou ele desconstitui essa decisão do Tribunal de Contas, consegue uma liminar, suspendendo os efeitos dessa decisão, ou ele está inelegível. Então, de posse todo esse caldo, desse material para fazer, olha, tenho aqui, vamos impugnar a candidatura de quem? Como é que faz isso, doutor? Lá na Lei 6490, na Lei das Inelegibilidades, no artigo 3º, tem a previsão desta ação de impugnação do registro de candidatura. Então, veja só, caberá a qualquer candidato a partido político, coligação ou ao Ministério Público, e agora também, com a mudança legislativa, as confederações também têm legitimidade, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido de registro do candidato, poderá impugná-lo em petição fundamentada, demonstrando qual que é o motivo da inelegibilidade. Olha só, como é que funciona o registro de candidatura? Você é aprovado em convenção, o partido junta a documentação necessária, certidões negativas da Justiça Federal, Justiça Estadual, comprovante de que é alfabetizado, tal, junta tudo isso,
e vai na Justiça Eleitoral e requer o registro da sua candidatura. A Justiça Eleitoral, ela publica um edital, depois que pede-se os registros de candidatura. Ela publica um edital dizendo, olha, gente, sociedade, partidos e tal, essas pessoas, o Partido dos Trabalhadores ou a, a federação requereu o registro dessas pessoas. Maria, Pedro, Josefa, Antônio. Você vendo lá o nome de uma pessoa que é inelegível, de quando publica, então tem que ficar olhando todo dia no site do tribunal. Aqui, esqueci de falar do começo, mas é importante. Nós vamos tratar só do Tribunal Regional Eleitoral, porque é o que interessa a maior parte de todos nós aqui, de candidatos e candidatas, e dos diretórios estaduais. Porque nós vamos brigar nos estados é contra governadores, contra os fascistas, então nós vamos impugnar pessoas que vão requerer o seu registro de candidatura perante o Tribunal Regional Eleitoral. Perante o Tribunal Superior Eleitoral, agora só requer o registro de candidatura os candidatos à presidência da República. Todos os demais, os registros de candidatura são requeridos e são julgados pelos tribunais regionais eleitorais. Então, assim, você tem tudo isso, juntou. Tem que olhar todo dia o site do Tribunal Regional Eleitoral do respectivo estado para ver quando que vai ser publicado o tal do edital. Publicado o edital, começa a contar o prazo de 5 dias para apresentar a impugnação. Ah, mas eu não sou candidato, o que eu faço? Vá ao Ministério Público e apresente uma notícia de inelegibilidade. E aí quem vai mover essa ação é o Ministério Público. Doutor, como é que eu faço essa ação? É importante ter claro, que o doutor Marcelo já falou, e reforçar, que os ritos eleitorais, por conta da celeridade do processo, eles têm uma tramitação especial, sui generis. Toda vez, acho que a totalidade das ações eleitorais, quando você entra com a ação, você já tem que juntar todas as provas. Então, você já tem que juntar, no caso que estamos tratando aqui, para não confundir, você já tem que tratar a decisão da Câmara que rejeitou a conta do prefeito, a decisão do órgão de classe que tem expulsado o cara, a decisão, a publicação da exoneração da pessoa fora do prazo, a prova de que ele exerceu, de fato, a atividade quando deveria estar afastado, as testemunhas que você pretende ouvir, então já tem que rolar o rol de testemunhas, e as provas que você não consiga juntar, porque estão em algum órgão que você não teve acesso, você já tem que, nos pedidos, requerer que seja oficiado o órgão ou a pessoa com quem está determinada a prova. Não existe aquela história, protesta pela produção de provas. Não existe isso no eleitoral, você não protesta pela produção de provas. Você já produz a prova no momento em que você ajuiza a ação. Da mesma forma é quando você faz a defesa. Se você sofrer ação de impugnação do registro de candidatura, quando você faz a contestação, você já tem que juntar toda a matéria de prova que você pretende demonstrar, com a qual você pretende convencer o juiz, e indicar onde estão provas que você, porventura, não tenha conseguido juntar porque estavam inacessíveis. Então, prazo de 5 dias. O importante destacar e reforçar também que foi dito na aula das ações é que os prazos da Justiça Eleitoral, a partir do dia 15 de agosto, eles correm todos os dias. Não tem feriado, não tem domingo, não tem sábado, não tem dia santo, não tem dia do padroeiro, corre todos os dias. Então, você tem prazos que começarão a correr no domingo, e você tem prazos que terminarão no domingo, e você tem que protocolar a manifestação no domingo. Apresentada a impugnação do registro de candidatura, o juiz intimará o candidato para apresentar a contestação no prazo de 7 dias.
Então, ele terá 7 dias para apresentar a contestação, juntar as provas. Passados esses 7 dias, se o juiz achar que precisa de mais provas, então ele abrirá uma dilação probatória de 4 dias para inquirição de testemunha, especialmente para a inquirição das testemunhas que foram arroladas, ou pelo impugnante ou pelo candidato a ser impugnado. Agora, veja, a obrigação de levar a testemunha, mesmo antes da alteração do Código de Processo Civil, no eleitoral já era de quem arrolou a testemunha. Então, você tem que levar a sua testemunha. Eu não consigo, porque a testemunha não é nosso aliado, não é seu amigo, mas viu o fato, sabe o que está acontecendo. Então, tem que pedir para o juiz, falar, juiz, então eu gostaria que essa testemunha, estou requerendo que a testemunha seja ouvida, então, como uma testemunha do juízo. Então, aí o juiz intima a testemunha, ela é obrigada a ir, porque ela passa a ser uma testemunha do juízo, não é mais uma testemunha sua. Encerrou a oitiva de testemunha, produziu o documento que faltava, foi juntado no processo, tal, ok. O juiz abrirá um novo prazo de 5 dias para as alegações finais. Prazo comum para as partes. Então, vai correr prazo de 5 dias para todo mundo. Terminado o prazo de 5 dias, e aí aos colegas que militam em outras áreas, e no momento da eleição, nós temos vários valorosos companheiros que, em muitos lugares onde não tem advogados especialistas na matéria eleitoral, se lançam a fazer, o direito eleitoral tem algumas pegadinhas que são muito estranhas para quem não milita na área. Então, perceba, você fez toda a dilação probatória, abriu 5 dias para as alegações finais, terminados 5 dias, o processo vai à conclusão. E aí a lei, no artigo 8º da Lei 6490, diz o seguinte: nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 dias após a conclusão dos autos. Ele não tem que publicar essa sentença. Esse é um problema na lei. Então, você entrou com a ação de impugnação de registro de candidatura. Você tem que acompanhá-la todo dia. Saiu a certidão de conclusão. O processo foi à conclusão. Você tem que acompanhar todo dia. O juiz tem que sentenciar nos 3 dias subsequentes. E a partir do momento que ele sentencia, a sentença está nos autos, está disponível, é certificado nos autos e começa a correr o prazo para o recurso. O juiz só publicou a sentença 5 dias depois. Doutor, eu comecei a contar da intimação, eu fui intimado. Não conta. Não vale. Já aconteceu. Dificilmente os juízes fazem isso. Eu só vi acontecer uma vez, um juiz que fez isso, que juntou a sentença nos autos, publicou 2 dias depois da sentença juntada nos autos, aí começou a contar o prazo, quando a pessoa juntou a contestação, e era uma impugnação de registro de candidatura, quando foi juntada a contestação, o recurso foi julgado intempestivo, porque a lei fala que é nos 3 dias. Então, a ação de impugnação de registro de candidatura tem que ser acompanhada diariamente, e quando vai à conclusão, para o juiz sentenciar, ele tem 3 dias. Mas ele vai cumprir os 3 dias? Ele vai cumprir os 3 dias. Porque se ele não cumprir os 3 dias de prazo, e se todo o judiciário fosse assim, seria muito interessante, especialmente o Supremo, se também seguisse essa regra, ele tem que se justificar. Porque o corregedor é obrigado a abrir um processo disciplinar para
averiguar por que ele não sentenciou. Então, a sentença que sai após os 3 dias, essa sim o prazo só começará a contar a partir da publicação. Só que essa sentença, ela vem com a peculiaridade, que ela já vem com a justificativa de por que ela não foi, por que aquele processo não foi sentenciado dentro do prazo de 3 dias. Então, assim, é importantíssimo que nos atendemos aos prazos das ações eleitorais. E os prazos correm em cartório, então tem que olhar no site do tribunal, não tem publicação no Diário Oficial durante o período eleitoral, então tem que ficar acompanhando para ver, primeiro, quando publica o edital com os pedidos de registro de candidatura. Nos 5 dias após a publicação, é o prazo para impetração da ação, para a propositura da ação de impugnação de registro de candidatura, que já deverá ser acompanhada de todas as provas, de todas as testemunhas, de tudo que se pretende usar para comprovar o que se alega. Encerrada a instrução probatória, se teve oitiva de testemunha ou não, o juiz abre o prazo de 5 dias comum às partes para juntada das alegações finais. Juntadas as alegações finais, e aí eu já estou encerrando aqui, já vamos para o fim do processo, juntadas as alegações finais, tem que acompanhar a ida do processo à conclusão. O processo foi à conclusão, a sentença deverá sair nos 3 dias subsequentes, em até 3 dias. Então, tem que acompanhar. Juntada a sentença dos autos, começa a contar o prazo de recurso. Essa juntada da sentença dos autos é, obviamente, certificada. Bom, o tempo é curto, o que queríamos falar, iniciar o debate sobre as impugnações de registro de candidatura, que é um instrumento importante para que se faça cumprir a lei eleitoral, para que as regras do jogo sejam iguais para todos os candidatos, para que a gente jogue num ambiente que seja assegurada a lisura do pleito, que é a lisura que garantirá a legitimidade do pleito. Então, assim, tanto os adversários como nós temos que usar dos mecanismos que a lei nos faculta para fiscalizar e garantir o pleito. Todo candidato, todo partido político, toda coligação é fiscal do pleito e responsável pela lisura do pleito. Então, assim, é legítima a impugnação do registro de candidatura de quem queira jogar fora das regras. Então, é um instrumento que a lei nos faculta e que deve ser usado. Impedir a entrada do jogador que está fora das regras também é regra do jogo. Então, era isso, companheiros e companheiras. Espero ter pincelado um pouco essa ação de impugnação de registro de candidatura. A gente vai deixar os contatos para que, se tiverem alguma dúvida mais específica, especialmente os colegas que vão assessorar campanhas, se tiverem uma dúvida mais específica de como que funciona essa ação, a gente está à disposição para sanar. Um grande abraço e vamos batalhar a boa batalha da democracia.